Segulá para Parnassá. Muitas pessoas recorrentemente vêm perguntar para mim qual que é Segulá para Parnassá. O que eu devo fazer para conseguir dinheiro, para ter essa boa influência da abundância financeira, dos bens materiais. O que eu devo fazer? Será que eu devo acender uma vela, fazer salmos, pular 3 vezes, dar 3 saltinhos? E todo tipo de coisas que não parecem que estão conectadas diretamente com o dinheiro, porque a princípio o que está conectado com o dinheiro é o trabalho. Sim, uma ótima segular para ganhar dinheiro é trabalhar também, é bom lembrar. Mas aqui a gente quer algo sobrenatural, a gente quer algo além. Vamos trazer agora a segunda parte, o segundo parágrafo do Shema Israel. A gente tem a segular mais forte de todas no próprio Shema Israel. Vamos ver. V'hayai chamou a tishmeu el mitzvotai. V'hayai chamou a tishmeu, se vocês escutarem, tem a diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é quando você ouve alguma coisa no geral. Escutar é quando você resolve praticar aquilo que você escutou. Então aqui no caso, Hashem fala, e se vocês escutarem, se vocês implementarem, colocarem em prática, tishmeu el mitzvotai, se vocês colocarem em prática, escutarem os meus mandamentos, os meus preceitos, Asher Anochi Metzaveh Etchem Hayom, nos quais eu estou ordenando sobre vocês hoje, Le'ahavah et Adonai Elohechem, que é amar a Deus, nós precisamos amar a Deus, e trabalhar para Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a força física que a gente tem. E agora a gente vai entender o que significa esse e trabalhará com todo o seu coração. Como assim? Como eu faço meu coração trabalhar para Deus? A resposta é, o coração é onde tem os desejos da pessoa. A pessoa ela vai ter desejos, no geral, os desejos materiais. Por que as pessoas, no geral, elas vão se deixar levar, elas vão ser atraídas pelos bens materiais? Porque vai ser de fácil prazer para a pessoa. E a pessoa ela ter o desejo em cumprir a vontade de Hashem, ela vai ter que estudar para ela criar um entendimento, e desse entendimento ela vai ter prazer. Então, a princípio não vai ter prazer, vai ser até chato, vai ser até difícil, talvez chato, nem sempre, às vezes sim, mas difícil com certeza, porque tem que focar a cabeça, tem que se desconectar de outras coisas, isso gera um trabalho, e de trabalho está todo mundo fugindo, a gente só quer a recompensa. Então, aqui a diferença entre um bem material, que ele é algo que é supérfluo, a gente não deve se deixar levar, por exemplo, quem não vai ficar feliz em ganhar um carro? Quem não vai ficar feliz em ganhar uma quantidade de dinheiro? Quem não vai ficar feliz em talvez mudar a sua aparência física, que pessoas também são muito, nessa geração principalmente, querem fazer intervenções cirúrgicas para modificar uma parte do corpo, outra parte do corpo, para parecer para os outros mais bonito. Tudo isso é um prazer momentâneo. Assim que a pessoa ganhar o carro, assim que a pessoa se modificar, ela vai ter esse prazer. Porém, o prazer de estudar a Torá, como que a gente alcança esse prazer? Depois de estudar bastante. No início não vai ser prazeroso, vai ser confuso, vão ter muitas perguntas, mas depois que você já começou a entender os conceitos, e não só isso, você já começa na prática, no seu dia a dia, entender, com esse entendimento, com esses óculos novos, você olhar uma realidade diferente, então isso é um prazer gigantesco. Se conectar com Hashem é prazeroso? A princípio é difícil entender, né? É difícil saber exatamente o que é se conectar, mas depois você passa um tempo de dedicação, você vai entender como realmente acontece a coisa, e você vai ter uma felicidade interna muito grande, muito maior do que um bem material que você recebeu. Então aqui, o Leovidô Bechol Levavichem, e vai trabalhar para Hashem, fazer as nossas mitzvot com todo o seu coração, significa realmente a vontade de Hashem ser a sua vontade, o seu desejo de alcançar aquela vontade. Por exemplo, Hashem quer que as pessoas sejam justas. Então você também querer que as pessoas sejam justas é algo positivo. Você querer que a sua família siga a vontade de Hashem é também uma vontade de Hashem. Então o desejo que você tem é o desejo de Hashem que você está implementando para você. Então isso é trabalhar para Hashem com o seu coração.
Você querer que o seu filho ande no caminho correto, se dedicar por isso. A sua esposa também se dedica por isso. Seus familiares em volta de você. Essa é a vontade de Hashem. Hashem quer que você influencie o mundo para o bem. Hashem quer que as pessoas sejam conectadas com a vontade de Hashem, que cumpram as mitzvot que lhe concernem, sendo judeu ou não judeu, não importa. Então, isso é uma forma da pessoa querer. Outra coisa, às vezes a pessoa ela não consegue sentar e estudar todos os dias. Então, só dela querer e desejar no coração dela estudar todos os dias, por mais que na prática ela não consiga, isso já é uma característica, já significa trabalhar Hashem no coração. A pessoa ter desejos, por exemplo, de carro, olha carro caro na rua e fica olhando e tem aquela invejazinha, fica com aquela vontade de comprar. Isso é ter o desejo do material. Isso não é bom. Qual que é o ideal? Quero ter um carro comum para passear com a minha família, para fazer a vontade de Hashem com o carro, que o carro seja um meio e não um fim. Então a gente olhar para os bens materiais de uma forma correta e com isso, com essa introdução, a gente consegue entender o que é trabalhar Hashem com o nosso coração. Agora a gente passa para a continuação, o Vechol Nafshechem. Então, de novo, né? Vamos voltar um pouquinho. Então, Hashem hoje está ordenando para a gente. Por que está escrito também aqui hoje? Que a pessoa pode falar, não, hoje eu vou ficar normal. Amanhã eu me preocupo em trabalhar Hashem com o meu coração. E trabalhar Hashem com a minha força. Amanhã. Fala, não, é hoje, é agora. O que você já está fazendo está ótimo. E o que está faltando para você implementar, implementa agora. É hoje. Não é amanhã, não é depois, é hoje. Interessante. Amar a Deus, amar o seu Deus e trabalhar para Ele com todo o seu coração e com toda a sua força. Com toda a sua força aqui, não é mais na parte reflexiva. A parte reflexiva é a parte do coração, que a gente faz um reset nos nossos desejos. A gente começa a aprender quais são os desejos de Hashem e a gente reinstala isso no nosso sistema. A gente fica com esse desejo interno. Agora o segundo é com a nossa força, o Vechol Nafshechem, que agora a gente precisa levantar e fazer. Precisa levantar para às vezes carregar alguma coisa de um lugar para o outro, às vezes fazer uma bondade de fazer a comida para uma outra pessoa. Você vai ter que levantar, você vai ter que ir no mercado comprar, você vai ter que descascar, vai ter que botar a comida na panela, água, né, só fazer uma sopa, etc. Ou seja, vai exigir todo um esforço, né? Ou então precisa levar uma pessoa de carro de um local para o outro, ou precisa levantar para estudar num lugar. A pessoa se levanta e vai, assiste uma aula, volta, ela está praticando, ela está dentro do Olam Asiá, ela tá exercendo o papel dela dentro do mundo da ação, ela está agindo. Agora vai começar para a gente os resultados de todo esse empenho. Até agora a gente falou do empenho. A segula é essa. O Levdor Bechol Avkam Bechol Shechem. Vai trabalhar para ele com todo o seu coração e com toda a sua força física. Venatati metar artzechem beito. E eu vou dar para vocês chuva no momento correto. Yoreu malkosh seftada ganecha vetireshcha veitzarecha. E aí você vai ter o fruto do solo. E aí você vai ter óleo. E aí você vai ter vinho. Ele começa a falar de vários tipos de bens materiais diferentes. Você vai ter o grão, óleo, vinho. E essa chuva, a gente pode interpretá-la de duas formas. A primeira forma, que é a maneira como a gente conhece. Quem tem um campo, plantou naquele campo, vai cair a chuva, sim, e vai florescer, e vai crescer, e vai ter bênção de Hashem, e vai ter muitos frutos, e dali a pessoa vai se alimentar. E em segundo caso, hoje em dia, como quase ninguém mais, né, tem agricultura de subsistência, tem a sua própria hortinha, é mais incomum hoje em dia na nossa geração, isso também se refere a um outro aspecto, ao aspecto do investimento. A gente pegar uma semente, colocar no solo, cobrir com terra e regar, aquela plantinha ela pode não germinar, ela pode germinar um pouquinho e secar, ela pode germinar um pouco mais e um animal vir e comer, ela pode germinar e passar alguns meses e ficar grande e depois, por qualquer motivo, ressecar. Então, tudo fica em aberto. Sim, aqui, a Hashem dando essa chuva ela também está relacionada a investimento. Dessa mesma maneira da plantinha e da semente, a gente faz com investimento. Às vezes a pessoa deixa o dinheiro no investimento e vão acontecendo
acontecimentos no geral, e aquele investimento sobe, desce, e isso é uma forma também de chuva, isso é uma forma de florescer o que você plantou, o investimento que você fez, o trabalho que você abriu. Às vezes você abriu uma loja no local e você depende de vender. E a chuva são os clientes que vão vir para você. E dali vão sair os frutos, que são o resultado do seu trabalho. Então a chuva, ela não só é literal, ela vai além. Então, de forma geral, aqui a gente está vendo no versículo, no Passuco, que a pessoa vai ter boa influência nos seus negócios de maneira geral, se ela fizer segular o Levdô, Bechol, Avram, Bechol, Shechem, e trabalhará Hashem com todo o seu coração e com toda a sua força física. Continua a lista de bênçãos. Venatati metar artzechem beitor almakosh softa de ganecha toshchavit tzarecha. Venatati esef besadecha levemtecha. E eu vou dar a grama para os seus animais pastarem. Ao invés de ter que pegar os animais e eles irem longe, você levar eles em outro local para eles pastarem, eles vão poder pastar aqui, aonde você está. Eles vão poder já pastar aqui, você não vai precisar agora carregar o rebanho até outro local. Aonde eles estão, eles vão comer, você não vai precisar nem gastar sua força para levar o rebanho até outro local. Essa geração a gente pode ver isso como talvez a gasolina do carro, né? Que antigamente o carro era, de certa forma, o burro. Mas aqui falando de vaca, o que seria a vaca? A vaca seria, né, o leite que a gente come. Então é o leite que a gente bebe, os derivados também. Bom, a gente não precisa entrar nessa reflexão agora, mas de forma geral, né, assim como a chuva, não só literal, mas de outras maneiras ela também se expressa. Então aqui também o alimento para o animal no local e não precisar ir longe para que o animal coma, pode ser até mesmo conseguir um trabalho perto de casa e não longe, não precisar ficar fazendo viagens todo dia de horas até o trabalho e voltar. Pode ser também, de certa forma, fazendo uma reflexão, dá para ser visto também desse jeito. Então é o seguinte, aqui a gente deu um ponto. Então até aqui é a segular do dinheiro, é a segular do que fazer para ter bens materiais. Vamos voltar só mais uma vez para ficar ok. Verhayai Mishamua Tishmeu, e se você escutar e praticar, El mitzvotai asher anochim mitzaveh, que você escutar e praticar esses preceitos, esses mandamentos que eu estou ordenando a vocês, hoje, etchem mitzaveh etchem hayom, que eu estou ordenando hoje a vocês, le'ahavah et Adonai Elohechem, amar o Deus de vocês, o le'ovdo bechol vavchem, e trabalhar o Deus de vocês com esse amor, trabalhar ele no seu coração, reescrever, formatar os seus desejos, os desejos que a gente, né, nasce com eles, a gente apaga, e a gente faz uma formatação, instala os desejos que estão na Torá. O que nós devemos desejar, o que Deus deseja. E a gente aprende isso e deseja igual. O Bechol Nafshechem, e também com a força a força física de vocês. Vocês também vão trabalhar Hashem com a força física. E em seguida aparece pra gente, né, esses próximos versículos de bênçãos, coisas boas. Então, para quem quiser dinheiro, quem quiser bens materiais, é isso. Estudar a Torá, estudar as leis, se esforçar ao máximo para praticar. De agora, a gente vai falar sobre o que acontece com quem não cumpre com a vontade de Hashem. E shameru lachem penifte levavechem vesartem. E vocês vão guardar tudo isso que foi dito até agora, vocês vão guardar as minhas leis, vocês vão guardar os meus preceitos, para que vocês não, para que o coração de vocês, para que o desejo de vocês não se desvie, e que vocês não trabalhem os deuses estranhos. E que vocês não se prostrem para eles. Vamos entender isso, importantíssimo a gente entender. Que deuses são esses? Hoje em dia alguém, né, normal da cabeça vai se prostrar para alguma estátua? Tem os doidos da cabeça aí que até hoje fazem isso, mas não é, a gente não está falando do normal, do geral. Então, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Vamos lá. Primeiro a gente já entendeu o Penifter Vavchem Vesartem, que é para que vocês não desviem o coração de vocês.
que é desviar o coração? É ter no coração o desejo material. Exemplos. A pessoa deseja carro, quero aquele carro caro, eu vou fazer de tudo para conseguir aquele carro, porque com aquele carro eu vou conseguir mais respeito, eu vou conseguir um trabalho melhor, as pessoas vão me olhar de uma maneira de baixo para cima, etc. Né? Etc. E vocês não trabalhem outros deuses. O que significa trabalhar outros deuses? O carro que a pessoa vai querer conquistar, muitas vezes, ela vai passar por cima do que a Hashem manda ela fazer. Por exemplo, essa pessoa vai começar a roubar no trabalho, essa pessoa vai passar a perna nos outros, talvez essa pessoa até assassine para conseguir o carro dela. Então, a partir do momento que tem as 7 leis, e assassinar é proibido, e roubar é proibido, e a pessoa fere as leis da Torá para conseguir um bem material, que assim a moda implantou na cabeça da pessoa, assim a propaganda, o marketing global instalou na cabeça desse coitado, e esse coitado agora tem como objetivo de vida, ele assistiu muito Need for Speed quando era criança e jogou também, ele agora tem essa sujeira na cabeça e isso virou o objetivo de vida dele. E ele vai estar disposto a até mesmo passar por cima da vontade de Hashem. Ele vai estar disposto a corromper o próprio caráter. Ele vai estar disposto em pisar em qualquer virtude. Só para quê? Para alcançar aquele bem material. Qual que é o nome disso? Trabalhar outros deuses. Porque Deus é um. Deus é um e a vontade dele é o que está escrito na Torá. A partir do momento que a pessoa está disposta a passar por cima disso tudo e fazer trabalho, que isso é um trabalho, sim, né? Matar, roubar, né? Fazer de tudo, se corromper em prol de um carro caro, o nome disso é um trabalho, é no mínimo um trabalho. E além disso, quando a pessoa ela se corrompe ao nível dela realmente se anular como pessoa, o que eu preciso fazer para conseguir o carro? Como assim o que você precisa fazer? Então qualquer coisa que eu te falar você vai fazer? Sim. Isso é se prostrar para o ídolo. Não de maneira física, na origem da ideia. A pessoa ela se prostra, ela se anula 100% em prol daquilo. O carro virou o número 1 para ela, independente se ela vai ter que passar por cima de qualquer proibição da Torá. Ela não está preocupada com isso. Mas calma aí, você vai também acabar com a vida de outras pessoas até, você vai roubar outras pessoas, você vai destruir os bens dos outros, você vai... Como assim? Não importa. Eu estou anulado 100%, eu não estou interessado em mais nada, só no carro. E a gente pode usar isso como exemplo, a pessoa às vezes ela quer fazer uma cirurgia no rosto, no corpo em geral, ela está disposta a tudo por isso. E ela tem a certeza de quando ela alcançar o carro, quando ela alcançar a cirurgia, ela vai ser feliz. Ela vai falar, alcancei a plenitude do Olam Hazé. Nesse mundo, no mundo do físico, eu alcancei a plenitude, eu vou ser feliz para sempre. E esse é o maior erro, a pessoa não vai ser feliz. Não vai ter, ela vai aproveitar aquele bem 3 meses e posteriormente ela já vai estar triste, ela já vai estar procurando qual vai ser o meu próximo bem que eu vou adquirir para cobrir a minha crise existencial. Que a pessoa que vive desse jeito, ela nem quer viver, ela nem tem motivo de vida. Quando ela percebe que ela alcançou o que ela achava que era o melhor e aquilo não é nada, e ela já quer outra coisa, então ela negou aquilo que ela tinha anteriormente e mostrou que a vida dela realmente não tem nenhum sentido. Então isso traz muita depressão e a gente vai ver aqui agora o que acontece com a pessoa quando ela... Exatamente como tem a segular para ganhar dinheiro, para ficar feliz... e aqui acabou que eu não expliquei. Ve'achalta ve'savata tá como consequência da segular de Parnassá. Va'vadetem u'levdo bechol lavchem vechol nafshechem. Ve'achalta ve'savata e você vai comer e você vai se satisfazer. Você vai se saciar, você vai estar satisfeito. Não é igual o cara que ele foi atrás do carro, ou ele foi atrás daquele bem, ele se prostrou para aquilo, ele não vai estar satisfeito. Ele vai comer, quer dizer, ele vai adquirir o carro, e ele não vai estar satisfeito. Vai passar um tempo, ele já vai estar com fome de novo, ele já vai querer outro, ele quer mais, ele não está satisfeito. A vida dele ele não está calmo consigo mesmo. Vamos lá. Então agora é segular para ficar pobre, para ficar destruído, para perder tudo.
Ishameru lachem pen niftei levavchem vesartem va'avadetem Elohim acharim ve'ishtabtem lahem. Isso aqui é o que a gente acabou de falar, que se prostrar para outros deuses e que o coração fica desviado. Acontece o seguinte: Vechará af Adonai bachem ve'atzar et hashamayim. E o nariz de Hashem vai ficar furioso. Hashem vai ficar furioso e ele vai demonstrar através do nariz. Então, obviamente, Hashem não tem nariz, é só uma maneira para a gente poder entender o atributo de fúria, porque a pessoa está indo contra a vontade de Hashem, a pessoa está indo atrás de idolatria. Então, assim como o boi, o touro, ele arrasta o pé, a pata no chão e ele bufa com o nariz, assim também Hashem, de certa forma, ele demonstra essa fúria dele através do nariz. Vechará af Hashem bachem ve'atzaret hashamayim ve'lo yamatar. E Hashem parou os céus e não vai ter mais chuva. Hashem parou ve'atzaret hashamayim ve'lo yamatar e não vai ter chuva. Ve'aretz lo titen et yevulá. E a terra não vai dar o seu fruto. Ou seja, a pessoa não vai ter alimento, vai faltar comida para a pessoa. Os investimentos dela vão cair, porque acabou a chuva. Lembra que chuva era sinal de investimento dando certo? Prosperidade do investimento. Aqui é o oposto, aqui vai cair, vai perder dinheiro. Onde botar o dinheiro vai sumir. Aonde abrir o negócio vai fechar, não vai ter cliente, não tem chuva. E você será rapidamente destruído da terra. Aretz atová, você será rapidamente destruído sobre a terra boa. Na qual Hashem deu para você. Hashem te deu terra para viver, mas por não ter agradecido a Hashem, por ter ido atrás de besteira, então a partir desse momento, como está escrito, vocês vão ser perdidos da terra boa na qual eu te dei. Acabou. Agora e coloquem essas coisas que eu falei para vocês sobre o coração de vocês. Sobre a alma de vocês, então aqui continua quando a gente bota o tefilim do braço da cabeça. Então aqui do coração vai estar ligado com o tefilim do braço, da cabeça vai estar ligado com a segunda parte da alma que está na cabeça. Mas isso a gente não precisa entrar, não tem mais a ver com a segula da Parnassá. Então, se ficou ainda alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários. E é muito, muito interessante a gente entender a fundo. Obviamente tem outros lugares que também falam sobre segular de Parnassá, tem outros parashiot que vão dar a lista de bênçãos e a lista de maldições para quem cumprir a vontade de Hashem, para quem não cumprir. Mas o Shema é algo mais principal, é algo que o judeu lê 2 vezes por dia, é algo que está mais no dia a dia do judeu. Então por isso eu resolvi trazer para vocês essa segulá de Parnassá, que na minha opinião, na minha humilde opinião, é a segulá mais forte de todas. Por que eu acho isso? Porque a gente tem a mitzvah de ler ela 2 vezes por dia, todos os dias.